Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é o Bernardo Paz e estamos aqui começando o primeiro episódio do podcast Fritura Nerd. Na real, eu já gravei o segundo episódio e acabei por gravar o primeiro depois, porque o segundo já tinha um tema específico pronto, uma coisa mais aprofundada, assim, um só tema, como vai ser o padrão, né, dos episódios aqui, com uma média semanal, assim, de lançamento, mais ou menos. Mas eu queria trazer o episódio falando um pouco mais sobre a ideia do projeto, falando um pouco mais, dando uma introdução a isso, e comentando algumas coisas, assim, da cultura pop da semana, também do mês, aí, dos últimos dias. Talvez um episódio um pouco menor, né? Mas, então, essa ideia de fazer o podcast, eu lembro que eu tinha faz um tempo já. Eu lembro que há um tempo atrás, bastante tempo até, eu tinha na cabeça, assim, talvez fazer uma rádio online, né? Uma coisa assim. Existem algumas não, até várias coisas assim, numa pegada meio podcast, só que várias horas por dia, sabe? Com alguma equipe mexendo ali, mas uma coisa mais online. Só que isso não tem público, também acabei mudando de ideia. Daí eu vi essa pegada do podcast, mas eu não tinha muita referência nisso. Daí agora, não faz muito tempo, quer dizer, faz um ano eu acho que eu comecei a acabar ouvindo mais podcast. Nerdcast, o Matando Robôs Gigantes também. Nossa, eu via muito Matando Robôs Gigantes na academia. Ouço muito Flow também, apesar de ser um formato diferente, ainda tem, né, uma pegada de comunicação de podcast. E como eu já tenho um canal no YouTube, né, faz um tempinho que eu não posto até, eu tenho um canal no YouTube sobre cultura pop, falo sobre essas coisas já, eu já tenho um certo conhecimento tanto sobre as coisas quanto sobre falar dessas coisas. Então, nada melhor do que abrir um podcast aqui para estar disponível para todo mundo ouvir aí no YouTube, no Spotify, nesses agregadores de podcast aí também, consequentemente vai estar em vários deles. E trazer isso de uma pegada mais informal e por áudio, né? Assim fica mais acessível da gente consumir. Tu pode estar ouvindo aí enquanto faz outra coisa, não precisa necessariamente estar olhando o vídeo. Então eu curti a ideia, gostei dessa pegada, achei que seria legal fazer um conteúdo nesse estilo. E também porque, tendo essa pegada mais informal, eu consigo trazer amigos meus que curtem o conteúdo que vai ser do episódio ou algo assim. Então, também posso trazer alguns convidados que eu tenho de pessoal que eu conheço do YouTube e tal, de canais do YouTube, bater um papo sobre algum tema mais específico com alguém que já tá fixado no YouTube, que já tá lá faz tempo nesse formato, trazer aqui também como convidado. E então é isso, essa foi a pegada, a ideia de trazer esse conteúdo de cultura pop aí com certa frequência nesse estilo. E já faz um tempinho aí, já faz mais de semana que eu tô desenvolvendo aqui o Fritura Nerd. Ainda não está finalizado as artes, toda a identidade visual, essa identidade visual de agora não é a identidade visual completa dele. Vai ter bastante coisa que vai mudar, essa é mais uma base mesmo para eu estar lançando, assim. Mas ainda vai ter bastante coisa que vai mudar, talvez o microfone, talvez depois fazer com uma qualidade um pouco melhor, mas realmente é nesse padrão daqui que a gente vai seguir os nossos episódios. Então vamos falar de alguma coisa que aconteceu aí nessa semana. Olha, ultimamente foi, né, época de eleição e lá nos Estados Unidos, e isso nos gerou um certo filme aí nesse momento que deu muito o que falar, que é o Borá 2. Queria comentar rapidamente aqui, quem não ouviu falar do filme, é a continuação, né, lá do Borá de 2006. E para quem gosta de um humor, mais humor negro, é o filme ideal, assim. O Sacha Baron Cohen, Cohen, nem sei como é que pronuncia direito, ele tem vários filmes desse estilo. Eu, particularmente, mais do que o próprio Borá, eu acho que eu prefiro o Ditador. Nossa, eu amo demais aquele filme. Mas tanto o Borá 1 quanto o Borá 2 são muito bons. Até acho que o Borá 1 um pouco melhor que o 2. Só que eu só queria dar mais essa dica mesmo. Para quem tem o Amazon Prime, tá disponível lá, é Borat 2, a fita de cinema subsequente. Mas é só pesquisar Borat 2, ou tu acha em algum outro tipo de site online.
E é uma boa dica mesmo, porque quem curte um humor negro vai gostar demais do Borá 2. E deu muito o que falar, né? Já que o filme ele é gravado tanto com cenas ficcionais, né, dentro da história, quanto com cenas mais reais. Até tava vendo falarem um pouco disso, de algumas pessoas questionam se aquelas cenas são realmente reais e tal. Tem as partes com os vendedores, essas coisas, tem uma certa programação porque eles acham que eles estão participando de alguma outra coisa. É como se eu chegasse ali na venda e falasse: aqui, ó, vou só gravar uma parte documental aqui mostrando a América, não sei o quê. Só que eles não esperam que eles estão, tipo, que aquele personagem ali é um personagem de um filme e que está sendo gravado um filme de humor negro, besterol, assim. E até teve alguns problemas por causa disso. Por exemplo, aquela senhora que aparece na parte lá do negócio dos judeus. E ela não sabia que ela estava participando daquilo. E ela acabou falecendo depois daquela gravação. E ela não soube pra que era aquela gravação. E daí a família dela tentou processar, eu acho, os estúdios lá. E teve bastante polêmica em várias cenas também que foram atrás do ator, que deu problema nas gravações. Assim, é um filme que é muito. Ele chega a beirar o absurdo, sabe? Mas mesmo assim, ainda conseguiu se manter como, com certeza, um dos melhores, se não o melhor filme de comédia do ano. O que teve de mais de novo essa semana? Ah, teve a notícia, né? Que eu achei triste, porque eu gostava bastante da atuação dele, que é do Johnny Depp ter saído de Animais Fantásticos, muito por conta das polêmicas lá com a ex-esposa dele, né, a Amber, que ele perdeu um dos processos contra... Não é necessariamente contra a Amber, era com um portal lá de notícias, se eu não me engano, mas o que levou a Warner a... Já era um rumor, né, há muito tempo, de que a Warner iria tirar o Johnny Depp do papel de Grindelwald, e acabou tirando. E pelo que eu sei, mesmo assim, ele vai receber o salário integral, porque como o contrato dele era de um dos personagens principais, se não o principal, né? Esse tipo de contrato, mesmo ele não gravando, ele vai receber como se ele tivesse gravado. Para quem tava dando tanto hate, o cara vai continuar ganhando. Só que eu achei injusto o que eles fizeram de não tirarem também a Amber, né, dos outros papéis de Aquaman 2, ela foi confirmado no Aquaman 2, porque, querendo ou não, para quem tem o mínimo conhecimento das tretas lá dos processos deles, a gente sabe que nenhum dos dois lados nenhum dos dois lados dessa briga aí, que já tem muito tempo, são santos, né? Não adianta nenhum dos dois querer pagar de dono da razão, porque realmente é uma treta muito complicada, mas que se tem uma coisa que é certa, é que tanto a Amber quanto o Johnny Depp fizeram coisas muito, muito problemáticas e muito erradas nisso, e que com certeza vão custar uma boa parte da carreira deles. Mas eu não acho que a Amber esteja totalmente certa como eles estão pagando de lá na América, por exemplo, dela ser uma vencedora na vida, de ter, como é que eu posso dizer, ganhado isso, porque como a gente sabe que já vazou muita coisa, é uma situação bem complicada, assim, e eu acho que uma das coisas que a gente tem que aprender é tirar isso de que tu gostar de um ator, de um escritor, de um diretor, não tem nada a ver com a vida pessoal da pessoa. A gente tem que aprender a discernir, a diferenciar isso. Não é porque eu gosto daquele cantor que eu gosto exatamente da pessoa com que ele é. Eu gosto da pessoa dele que produz o conteúdo. Então, por exemplo, eu posso dar exemplo melhor do que o H.P. Lovecraft. Ele é com certeza um dos maiores escritores e escritores de terror que já existiram. Ele tem filmes, ele tem livros muito marcantes, livros incríveis que marcaram época, com personagens que são marcantes até hoje, né, como Cthulhu. E o cara era um merda, o cara era racista, ele morreu há muito tempo já, mas ele tinha um pensamento muito, extremamente ultrapassado, o que não, o que desmereceu ele como um ser, é claro, mas não desmereceu a obra
que ele produziu. Então eu acho que a gente tem que diferenciar. Eu posso dizer, eu não sou, né? Mas eu posso dizer, cara, eu sou fã das obras do H.P. Lovecraft. Não quer dizer que eu concorde com tudo que ele fale. E eu também, Bernardo, não tenho como dizer muito sobre H.P. Lovecraft, porque realmente eu não conheço a vida dele. Do mesmo jeito que, apesar de conhecer um pouco mais, eu não conheço a vida do Johnny Depp, mas ele é um dos meus atores favoritos, com certeza. E eu acho que é errado a gente julgar o trabalho de alguém necessariamente por o que a pessoa é, e sim por o que ela está fazendo naquele trabalho. Eu prefiro julgar a atuação de um ator, de uma atriz, do que o que ela faz na vida pessoal, sabe? Acho que é errado a gente querer juntar essas duas coisas, porque são coisas extremamente diferentes. Se todos os artistas de Hollywood a gente soubesse do que eles realmente fazem, a gente não ia mais consumir filmes, não ia mais ler livros, não ia mais ouvir música, com certeza, se fosse para julgar desse jeito. O que adianta a gente só dar visão pro que a gente vê na mídia e segregar as pessoas desse jeito? Tem muita coisa que a gente não vê, que a gente nunca vai ver, e eu acho que a gente tem que filtrar o nosso pensamento para não pensar desse jeito muito... Querendo ou não, as pessoas que pensam assim muitas vezes querem deixar a mídia mais limpa, deixar pessoas mais honestas, mais boas, mas dentro de Hollywood e dentro desse conglomerado de grandes artistas, com certeza 99% não são santos lá dentro. A gente não pode se fechar nisso também, de que a gente só quer pessoas extremamente boas produzindo coisas, porque não existem essas pessoas. Não adianta a gente querer um mundo onde tudo é perfeito dentro da mídia e dentro de tudo, né? A gente tem que aprender, sim, a filtrar e a reconhecer quando alguma pessoa não faz o que é moralmente correto, sabe? De uma forma geral. E talvez manter o respeito pelo que a pessoa produz, mas mesmo assim tu tem todo o direito de não gostar da pessoa, mas acho que quando é algo que a pessoa produz, que a pessoa trabalha naquilo, tu não pode julgar aquilo pelo que tu pensa da pessoa, e sim pelo realmente pelo conteúdo real do que ela está produzindo. Eu acho que eu me estendi muito. Eu peguei essa questão do Johnny Depp lá e da Amber e acabei levando muito além disso. Só que é isso o meu pensamento. Eu acho que tanto os dois estavam errados. Acho que os dois tinham que dar uma esfriada em Hollywood por enquanto, resolver esses processos aí mais com calma. Acho que deveriam tirar a Amber do Aquaman. Pra mim isso é meio injusto, ele perdeu os papéis e ela não, sendo que os dois têm lados muito preconceituosos, não, muito tenebrosos dessa discussão toda. Mas quando a gente pensa na franquia Animais Fantásticos ao todo e as consequências dessa saída, eu não acho que isso tenha sido bom para a franquia, até porque essa franquia já estava indo assim, a maioria das pessoas não estava gostando muito. Eu particularmente gostei do primeiro filme e gostei bastante do segundo filme. Eu entendo que o segundo filme é bem esquisito o roteiro, não é fácil de assimilar tudo, sabe? É um filme que não tem necessariamente uma trama complexa, mas tem uma trama difícil de se entender. Porque a J.K. Rowling ela teve uma grande participação no roteiro do segundo filme. E a gente sabe que o tipo de mídia que ela está acostumada a escrever, e ela escreve extremamente bem, é para livros, né? E querendo ou não, é bem diferente tu escrever um livro do que escrever um roteiro. Ela deve ter, claro, uma noção mínima das diferenças, óbvio, mas acho que deveria ter um auxílio maior de realmente roteiristas para ajudarem ela. E pelo que eu sei no terceiro filme agora, que foi adiado para 2022, realmente isso vai acontecer. Ela ainda vai estar envolvida bastante com o roteiro, só que vai ter outros roteiristas auxiliando ela. O que normalmente, em outros casos, eu diria que é ruim. Normalmente, quando tem mais de dois roteiristas em um filme, tem muita coisa, tem muita probabilidade de dar merda. Porque eles acabam tendo cada um meio que, por mais que tenham uma visão das coisas alinhada, todo mundo tem uma perspectiva diferente e acabam botando essa perspectiva de formas diferentes e elas se misturam dentro do filme, deixando uma coisa meio inentendível, assim, dentro da trama, sabe? Uma coisa meio enrolada, meio
estranhas de tu entender, como se o filme tivesse te mostrando várias visões que não foram desenvolvidas, tudo ao mesmo tempo, sabe? Mas eu acho que nessa parte aí deles realmente estarem auxiliando a J.K. Rowling, sentarem assim com ela para melhorar as coisas que ela faz, eu acho que isso pode dar certo, sim. Só que a gente sabe que Animais Fantásticos, se tiver vão ser 5 filmes, né? Já tiveram 2 que não tiveram grande bilheteria e vai ser meio problemático se der tudo errado de novo, né? No terceiro filme. E ainda mais sem o Johnny Depp, eu não sei como é que eles vão substituir o Johnny Depp, porque realmente o papel dele no segundo filme, como Garrett Grindelwald, foi muito bom. E acho que vai ser muito estranho simplesmente substituir. Talvez se fizerem uma passagem de tempo de alguns anos e botarem um ator mais velho, ou tirarem o personagem da trama, o que eu acho que não dá para acontecer. Eles têm que dar uma boa melhorada, uma boa explicação pelo roteiro para fazer isso de uma forma que não fique muito estranha. Mas o futuro dessa franquia tá numa corda bamba, né? A gente não sabe direito o que vai acontecer, mas nós, brasileiros, ficamos empolgados porque o terceiro filme vai ter cenas aqui no Brasil, lá na década de 30, se eu não me engano. Ali no Rio de Janeiro, pelo que eu sei, talvez lá na Amazônia, no Castelo Bruxo, quem sabe, não sabemos. Mas realmente foi confirmado que vão ter cenas no Brasil, eles até estavam gravando, se eu não me engano. Mas então, esse o primeiro episódio, o episódio de hoje. Acabou ficando assim com uma média de tempo menor do que vai ser, mas é mais uma coisa de introdução, a gente não aprofundou, apesar de eu ter seguido uma linha de raciocínio muito profunda lá em um tema, a gente não aprofundou muitos temas aqui, também não tivemos convidado hoje, na semana que vem já está pronto o podcast também, eu não sei se vai sair necessariamente daqui a 7 dias, ou se vai sair um pouco antes, já que esse teve um conteúdo um pouco menor, mas é esse assim o padrão que a gente vai seguir mais ou menos. E foi bom comentar algumas notícias aqui, expor a opinião sobre algumas coisas e explicar como é que vai ser, né, o podcast. Já já teremos outro episódio mais aprofundado, especial 10 anos de The Walking Dead. E já já nós teremos o padrão visual estabelecido. E vamos lá, né? Vamos que vamos. Até mais e até o próximo episódio.